Existe um plano de meio jogo com um nome estranho e uma ideia simples. Você ataca com 2 peões um lado, onde o adversário tem 3. Chama ataque de minorias e ele não serve para ganhar peão nenhum, ele serve para fabricar uma fraqueza que vai doer o resto da partida. Nesta aula você vai ver a estrutura onde ele mora nascendo de uma troca só. Um mestre perdendo a partida por deixar um bispo do lado errado da própria cadeia. O plano executado do jeito certo por um grande mestre. E as 2 defesas que desarmam o plano, uma que devolve contra-ataque, outra que impede o avanço de sair. Se você joga qualquer coisa com D4 e D5, essa estrutura já apareceu no seu tabuleiro. Deixa o like e se inscreve no Jogada de Mestre. Existe uma estrutura de peões que aparece em milhares de partidas e tem nome próprio. Carlsbad. Também chamam ela de formação da troca ortodoxa. E ela nasce de um lance só. C toma D5. É toma D5. E pronto. Olha o que sobrou. O branco ficou sem o peão de C, o preto ficou sem o peão de E. E é essa forma que decide o resto da partida, porque ela entrega ao branco 2 planos, e só 2. O primeiro é empurrar B4 e B5 para fabricar uma fraqueza na ala da dama do adversário. É o ataque de minorias, e é o assunto de hoje. O segundo é empurrar F3 e E4, para ganhar espaço no centro. Repare na coluna C, porque é nela que a aula inteira acontece. O branco não tem mais peão nenhum ali, e o preto ainda tem o dele em C7. Antes de aprender o ataque, aprenda quando ele nem começa. O branco já cometeu um erro nesta posição e ele está no bispo de D2. C toma D5. Isso é uma imprecisão séria. Um lance que já foi jogado mais de 30 vezes. E com maus resultados. É toma D5. O preto entra na Carlsbad de bom grado e o motivo é justamente o bispo de casas escuras do branco, que está dentro da própria cadeia de peões. Fora dela, em F4 ou em G5, esse bispo seria uma peça forte. Em D2 ele é quase inútil. O bispo de D2 tem uma casa para onde ir, uma só, e é voltar para C1, bispo D3. Torre E8, entrando na coluna onde está o peão de E3. Roque. Dama E7, e ela serve para impedir a libertação com E3, E4. Torre A1. Prender a própria torre em F1 só piora as coisas, mas não havia sugestão boa para o branco aqui. Cavalo E4, e a vantagem preta é indiscutível. Olhe porque esse cavalo não sai mais de lá. Nenhum peão do branco alcança essa casa. E o avanço F2, F3, que seria a maneira natural de expulsá-lo, nem é legal. O próprio cavalo do branco ocupa F3. Agora o plano em ação. Esta posição não é rara. Existem mais de 100 partidas registradas com ela exatamente assim. E o nome do plano já explica a ideia. Olha a ala da dama. O branco tem 2 peões ali. O preto tem 3. A minoria vai atacar a maioria. Bispo E6. Torre a B1, atrás do peão que vai andar. Cavalo 6 D7, quando melhor era 5. B4, o ataque começa. Cavalo B6. Cavalo D2. Torre a D8. O preto está jogando sem plano claro. Ele perdeu a chance de fazer A7, A6, que é a defesa padrão desta estrutura. Guarde esse lance que não foi jogado, porque a conta dele vem daqui a pouco. Cavalo E2, e a ideia é impedir que o preto responda C6, C5 contra a ruptura. Bispo C8. B5, a ruptura em condições ótimas. E repare no que ela é e no que ela não é. O peão de C6 está atacado uma vez, pela dama, e defendido 2. O branco não está ganhando peão nenhum. C toma B5. Torre toma B5. Repare que a casa C6 ficou vazia sem o branco ter capturado nada ali. Quem tirou aquele peão de lá foi o próprio preto, no lance anterior. E agora o peão de D5 ficou muito fraco, não porque esteja pendurado, mas por uma razão permanente. Nenhum peão preto pode defendê-lo nunca mais. Os 2 vizinhos que fariam esse serviço já saíram do tabuleiro, um na troca que criou a estrutura, o outro agora. Se o ataque de minorias não ganha peão, fica a pergunta do que foi que ele comprou. A resposta é o melhor pedaço desta aula. Bispo D7, torre A5. Cavalo C8, quando melhor era torre A8. Cavalo F4, bispo C6, bispo B5. Este lance é uma ameaça posicional. O branco ameaça trocar em C6, e o objetivo dele não é ganhar material, é obrigar o preto a criar uma fraqueza nova. Cavalo E6, bispo toma C6, B toma C6, e a fraqueza nasceu. Um peão preto acabou de aparecer em C6. Ele veio de B7, que ficou vazia. Cavalo D3. Agora conte os peões pretos que ainda estão no tabuleiro. A7, C6, D5, F7, G7 e H7. As 2 casas ao lado de C6 estão vazias, e eram delas que viria qualquer defesa de peão. Olha a coluna. Nela estão só 3 peças, a dama branca em C2, esse peão, e o cavalo em C8. E tem a segunda conta, que é a do lance que o preto não jogou lá atrás. Como o A7 nunca avançou, o branco ainda tem o peão de A2, e o preto tem 2 peões para cuidar, A7 e C6.
cada um com exatamente um defensor e nenhum de sobra. O golpe que decidiu esta partida não foi erro tático do preto, foi a consequência de um erro posicional cometido 15 lances antes. Volte comigo 10 lances para a mesma partida e para o momento em que o preto escolheu errado. Aqui ele jogou cavalo 6d7. Este é o lance que ele devia ter jogado. A5, A3, cavalo 8d7, B4, o branco empurra assim mesmo, B5, e este é o ponto. O peão preto se planta na frente do avanço e trava a ala inteira. Torre F-C1, cavalo B6, já de olho na casa que abriu, dama B3. A toma B4, dama toma B4, dama toma B4, as damas saem do tabuleiro. Cavalo C4, e chegou. Olha o que esse cavalo tem, 2 peões defendendo ele, o de B5 e o de D5, e nenhum peão branco capaz de atacá-lo. O lance B2, B3, que seria a maneira normal de expulsar um cavalo de C4, nem é legal, o peão de B já foi embora. E agora olha o peão de C6, que era o alvo do ataque inteiro. Não tem nenhuma peça branca atacando ele. O ataque de minorias aconteceu, e não comprou nada. Mesmo plano, do outro lado do tabuleiro, e agora o preto sabe o que fazer. B4, cavalo DF6, o primeiro lance novo da partida. Cavalo E5. O branco não empurra logo por um motivo. B5 agora seria respondido com C5. Cavalo toma C3. Cavalo E4, o outro cavalo ocupando a mesma casa. Dama C2. G6. E este é um lance importante, com a ideia de bispo F5 reforçando o controle de E4. Torre FC1. Bispo F5, a ideia cumprida. Torre B3. De novo é impossível empurrar, pelo mesmo motivo de antes. A6. Aí está o lance que faltou na partida anterior. A4. Cavalo D6. E agora o branco não tem mais nada de útil para fazer. Conte quem cobre a casa B5 pelo lado preto. O peão de A6, o peão de C6 e o cavalo de D6. 3 vezes. E o que aconteceu em seguida diz tudo sobre esta posição. Isto era uma Copa do Mundo e Onichuk, com as brancas, precisava vencer para continuar no torneio. Ele ofereceu empate aqui e foi eliminado. Fecha com 3 coisas para levar. A primeira, o ataque de minorias não ganha o peão que ele ataca. Ele fabrica uma fraqueza, e a fraqueza que decide pode nem ser aquela que você mirou. Na partida do Milos, foi o peão de D5 que ficou sem defensor de peão para sempre. A segunda, se você está do lado que defende, A6 não é lance de espera. É o lance da posição, e o cavalo indo cobrir a casa B5 é o companheiro dele. A terceira conserta o que a gente viu no começo. O bispo de casas escuras pode sim ficar dentro da cadeia, desde que você esteja indo para a ruptura no centro, que devolve utilidade a ele. Ou seja, o bispo dentro da cadeia não é erro em si. É erro se você não tem plano para ele. Essa ruptura no centro é o outro plano da Carlsbad. E ela merece uma aula inteira. Tudo que você viu aqui saiu do capítulo 5 do Chess Structures, do Maurício Flores Rios. Deixa o like, se inscreve e me conta nos comentários se você quer a aula da ruptura no centro.